Olá, sétimo ano, tudo bem? Como vocês estão? Se cuidando direitinho? Ficando em casa direitinho? Vamos para mais uma aula? Hoje, antes da gente começar o nosso cabeçalho e a gente entrar no conteúdo de hoje, peço que vocês peguem o livro. Nós vamos corrigir a nossa tarefa da última aula, lá na página 55, 56 e 57, certo? Então, vamos lá. A primeira questão da parada obrigatória pedia para vocês explicarem por que as locomotivas antigamente eram chamadas de Maria Fumaça, por que elas emitiam essa fumaça. E aí eu relembro aquele conteúdo que nós falamos na aula anterior, de como é produzido a energia para uma locomotiva, para um trem. Lembram que eu expliquei da caldeira, onde ficava a água, e para a caldeira se aquecer e a água evaporar, precisava ser queimado carvão. Então é dessa queima de carvão que vem a fumaça que a locomotiva libera e por isso que ela era chamada de Maria Fumaça, certo? A questão 12 ia mostrar para vocês ali todo o processo e perguntar: identifique o componente correspondente a uma máquina térmica. Então, o que é uma máquina térmica? Quando a gente fala em térmica, a gente está falando sobre o quê? Sobre calor. Então, era só dizer ali dentro daquela imagem, vou mostrar para vocês aqui, né? Então, dentro da imagem que o livro apresenta, vocês explicarem a questão do calor. Então, sempre que a gente falar em térmica, é porque tem calor, certo? Questão 3. A geladeira, assim como a moringa, é resfriada por evaporação de um líquido contido em seu interior. Então, a geladeira tem um líquido dentro dela, certo? Que vai ser evaporado e é o que vai causar o resfriamento dela. E aí a questão A pergunta: de onde o líquido usado pela geladeira retira o calor? Então, de onde que ele está retirando esse calor? Do interior da geladeira. Então, toda vez que a gente coloca um produto dentro da nossa geladeira e esse produto está quente, o resfriamento vai acontecer como? O calor desse produto vai ser retirado. Então, lembra sempre que eu tenho um corpo mais quente e um corpo mais frio, o que acontece? O corpo mais quente vai passar a temperatura para o corpo mais frio. A gente viu isso antes de nós começarmos esse recesso pelo coronavírus, certo? Então, falar dessa transferência de calor daquilo que a gente coloca de quente dentro da geladeira pro líquido que está ali que faz o resfriamento, belezinha? Questão B pedia: você conhece outras máquinas térmicas que transferem calor de uma região quente para uma região fria? Então, a gente podia falar de vários aparelhos. O mais conhecido é o ar-condicionado, também é um aparelho de resfriamento. A câmara frigorífica também é um aparelho de resfriamento. Então, tinham várias opções ali. Qualquer aparelho que seja relacionado com resfriar, vocês podiam citar nessa questão B. Show de bola? Questão 14, para a gente fechar essa correçãozinha rápida. Mostravam ali dois automóveis, certo? Uma carroça e um carro. E perguntava ali: qual a diferença entre o funcionamento do motor dos dois automóveis apresentados na imagem anterior? Então, o primeiro automóvel ele é ligado a vapor e o segundo automóvel é o carro. O que vocês tinham que falar nessa questão? Todo o conteúdo da aula passada. Então, era só você diferenciar a combustão interna da combustão externa. Então, combustão a vapor é externa, a combustão do carro é interna, é aquela combustão que acontece dentro do motor, da união do combustível com o ar e da explosão. Lembram? Fechado? Tranquilinho? Eram exercícios bem rápidos para a gente fechar essa questão, certo? Dando continuidade, então, vamos lá? Nosso cabeçalho, para não perder o costume. Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, a data de hoje, maio de 2020. Mês de maio começou, mais um mês um tanto quanto diferente, porque estamos todos em casa, se cuidando, eu espero. Mas vamos lá. Conteúdo de hoje: novas máquinas e tecnologias, certo? A habilidade que a gente vai desenvolver com esse conteúdo é qual? Conhecer as novas máquinas e a sua importância para o homem. Então, por que as novas máquinas são importantes? Quais são elas e por que elas são importantes para o homem? Turma de vocês, eu havia esquecido de pôr aqui, sétimo ano, certo? Caderno, cabeçalho, tudo certinho? Então, vamos lá para mais uma aula, meus queridos. Então, para a gente começar a falar em tecnologia e por que a tecnologia é tão importante, quais são as novas máquinas do nosso tempo que têm surgido, eu trouxe vocês para um local um pouquinho diferente da minha casa. É o ático, é o terceiro piso aqui de casa,
E por que eu trouxe vocês para cá? Porque ele é um espaço que é teoricamente do meu irmão, que ele se apropriou. Meu irmão, ele tem 15 anos, então tá perto da idade de vocês, e ele tem alguns costumes bem parecidos com vocês, e por isso eu trouxe para cá, porque eu acho que vocês vão se identificar. Quando a gente fala em novas tecnologias, eu queria mostrar esse espaço dele aqui para vocês verem quantas tecnologias tem aqui. E eu me arrisco a dizer que meu irmão não conseguiria viver sem isso. O que eu tenho aqui? Um modem de internet, controle do videogame, que está mais aqui embaixo, televisão, headset, notebook. Quantas tecnologias! Tem um fone de ouvido aqui em cima também. Então, um pequeno espaço aqui da casa, onde o meu irmão passa boa parte dos seus dias, eu consegui mostrar para vocês um modem de internet, uma televisão, um videogame, um controle, um headset, um fone de ouvido e um notebook. Mais de 7 máquinas de 7 tecnologias em um pequeno espaço da casa. E aí, a tecnologia está presente na nossa vida, provavelmente está bem presente na vida de vocês também. Sem contar o celular que eu estou aqui gravando essa aula que vai chegar para vocês. Isso é tecnologia, né, minha gente? Então eu quis levar vocês ali no ático para vocês verem como a tecnologia está presente muito nas nossas vidas. Se hoje vocês estão podendo ter aula em casa, é graças a essa grande tecnologia. E é isso que o livro de vocês, lá na página 57, vai falar. Sobre as novas tecnologias e sobre como essas novas tecnologias mudaram a sociedade. Então o homem, desde lá do homem das cavernas, ele vai se desenvolvendo. E esse desenvolvimento é ciência. Certo? O homem das cavernas ele tinha uma vida muito primitiva até ele descobrir o fogo, que era um tipo de tecnologia para ele. Ele pôde começar a caçar melhor, a sair à noite, a se aquecer e não morrer de frio, a cozinhar os alimentos, e essa tecnologia revolucionou a vida dele. Anos e anos vão se passando, as coisas vão sendo inventadas, e aí vai ter uma grande invenção que vai revolucionar novamente a vida do homem, que é a invenção da eletricidade, certo? Então, muitos anos vão se passar e vai surgir, então, a eletricidade. Na verdade, vai ser descoberta a eletricidade, certo? Então, Benjamin Franklin ele vai descobrir a eletricidade, ele vai fazer um experimento com 2 pedras que a gente chama de âmbar, vai esfregar essas pedras e vai descobrir a eletricidade. E a eletricidade vai novamente ser um boom, revolucionou a vida do homem. Hoje a gente não consegue mais viver sem essa eletricidade, é difícil a gente imaginar, porque tudo na nossa casa depende disso. A luz que vai ser desenvolvida, a lâmpada anos depois, o nosso chuveiro quentinho, todos os meios de comunicação, televisão, videogame, celular, tudo que a gente usa hoje depende da tecnologia. O carro que vai revolucionar, vai começar com a carroça, depois vão vir as máquinas a vapor, depois vamos chegar no carro, no ônibus, no trem, no avião, que permite que a gente voe inúmeras distâncias, um navio que consegue passar pelo mar todo sem afundar. Então, tudo isso é tecnologia e tudo isso revoluciona a vida do homem. O homem das cavernas, que antes ocupava só algumas regiões do continente, depois do fogo, vai conseguir se espalhar pelo mundo todo e por todos os continentes. Hoje a gente consegue se mudar de um país para o outro. A gente consegue visitar novos países, atravessando oceanos com aviões. Então tudo isso é tecnologia. E a tecnologia ela revoluciona a vida da sociedade. Por quê? Porque ela muda uma sociedade que não tinha condições de sair de dentro da caverna até chegarmos, quantos mil anos depois, ao que a gente é hoje, a uma vida totalmente dependente da tecnologia. Isso é bom? Isso é ruim? Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo, certo? A gente precisa falar disso nessa aula para a gente concluir esse conteúdo. A tecnologia revolucionou a nossa vida, permitiu que o homem tivesse um melhor desenvolvimento. Então hoje nós temos a ciência que produz vacina, nós temos a medicina que cura as pessoas. Tudo isso é tecnologia que o homem está desenvolvendo com o passar dos anos. E quais os pontos negativos? Aí a gente entra numa questão muito emocional da nossa sociedade. Crianças que ficam o tempo todo no celular, pessoas que ficam o tempo todo na frente da televisão, famílias que não sentam mais ao redor da mesa porque estão o tempo todo no celular. Então, a tecnologia, ela traz uma vantagem enorme, como essa que a gente está podendo se comunicar, eu aqui da minha casa com vocês, na casa de vocês, mas ela vai desmontando
algumas coisas, algumas relações familiares e emocionais, que é algo que a gente precisa repensar sempre que a gente fala em tecnologia, para que a tecnologia não ocupe totalmente o espaço da nossa vida. Nós somos hoje dependentes dessa tecnologia? Somos, mas a gente precisa nós dominarmos a tecnologia e não permitir que a tecnologia domine a nossa vida. Isso é fazer ciência e é dessa forma que a ciência e que a tecnologia revolucionam e são tão importantes para a vida do homem. Beleza? Essa aula era mais sobre isso, para a gente conversar sobre as invenções. Nós vimos todas as máquinas, máquina simples, máquina composta, máquina complexa, e essa aula era para fazer esse fechamento e ver como toda essa tecnologia, desde o fogo descoberto pelos homens da caverna até a televisão que a gente usa hoje, o chuveiro elétrico que a gente usa hoje, como a sociedade e o homem foram mudando a partir dessa tecnologia que é fruto da ciência, que é fruto da pesquisa, certo? Para a gente entender essa importância da tecnologia e da ciência que estão casadas. E para a gente levar essa mensagem de que nós precisamos dominar a tecnologia, mas que nós não podemos deixar que a tecnologia domine as nossas vidas. Belezinha? Essa aula era bem tranquilinha para a gente ter esse foco dessas questões e ver como essas novas máquinas estão presentes na nossa vida e como elas revolucionam a nossa vida. Fechou? Um forte abraço, tô com muita saudade de vocês e até a nossa próxima aula, meus queridos.